Seja bem-vindo a mais uma edição do Linha de Frente, o nosso conteúdo de política do Grupo Aratu pelas redes sociais do Aratuon e também pela TV. Conversando com as personalidades importantes. Esse tema, política, ele resolve a nossa vida no cotidiano. Resolve questões de segurança pública, resolve questões de educação e resolve questões de saúde. É um dos temas mais importantes para todos os brasileiros e baianos, é a saúde. E para falar de saúde, o convidado de hoje entende bastante. Foi secretário da Saúde do Estado e atualmente é pré-candidato a deputado federal pelo MDB, Fábio Vilas Boas. Seja bem-vindo. Doutor Fábio Vilas Boas, cardiologista, seja bem-vindo. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os nossos amigos que estão ligados aqui no Linha de Frente. É uma satisfação enorme estar com você mais uma vez nesse seu programa consagrado na área da política baiana. Tem muitos temas para a gente tratar aqui com o Fábio Vilas Boas. A gente vai falar sobre como foi o combate à pandemia, a gente vai falar sobre o futuro da saúde no Brasil, a saúde pública, a saúde privada também. São temas que ele, como médico, como gestor público, pode falar, pode nos ajudar. Eu quero começar falando do trabalho com a instalação de policlínicas no estado da Bahia. Houve um avanço muito grande na quantidade de policlínicas atendendo o interior. E eu quero saber se isso está ajudando a desafogar a saúde na capital, Fábio. A saúde na capital é um problema mesmo que a gente tem, né? É verdade, em 2014, quando o governador me convidou para ser secretário estadual de saúde, nós fizemos um diagnóstico e apresentamos a ele uma situação de excesso de concentração de serviços de média e alta complexidade na capital do estado. Praticamente tudo que fosse alta complexidade tinha que ser resolvido em Salvador, nos hospitais do estado. A despeito de termos alguns hospitais no interior, esses hospitais também não eram resolutivos, eles não eram dotados de tecnologia. E além disso, além dessa questão da falta da alta complexidade hospitalar no interior, havia também um vazio assistencial entre a atenção básica, entre o posto de saúde e o hospital. A pessoa ia no posto de saúde, precisava fazer uma tomografia, uma ressonância, uma colonoscopia, um exame de imagem mais sofisticado, uma consulta com um cardiologista, um neurologista. Isso simplesmente não existia no interior do estado. As pessoas tinham que vir para os grandes hospitais de Salvador que faziam esses serviços. Então, nós desenhamos um projeto que, de um lado, dotava o interior de altíssima complexidade hospitalar. Foram construídos mais de 20 hospitais e maternidades nesses 7 anos do governo de Rui Costa, em todas as regiões do estado, e foram ampliados, reformados, modernizados, equipados, colocada equipe profissional técnica em dezenas de hospitais para fazer com que a alta complexidade passe a existir no interior e a pessoa deixe de ser transferida para Salvador, dentro do chamado sistema de regulação, que é um sistema hierarquizado, democrático, de acesso às vagas. Só que você pegar uma pessoa que está em Barreiras, com câncer, mandar ela para Salvador para fazer uma quimioterapia e depois mandá-la de volta para casa, vomitando, passando mal, 24 horas de ônibus, é um castigo. E aí a ideia é de levar tudo isso para o interior e nós fizemos isso. Só na área de oncologia foram 7 novos centros de alta complexidade de oncologia criados no interior. E criamos o programa das policlínicas, foram 26 policlínicas, cada uma custando em torno de 25 milhões de reais em todas as regiões. Eu queria interromper nesse ponto aí, porque uma vez conversando com o próprio governador aqui na Aratu, ele falou: Pablo, o problema não é construir a policlínica, é equipar a policlínica, é equipar um hospital com 10 milhões, com 20 milhões de reais. O problema é que depois de 2 anos, o custeio disso já vai tomar 10 milhões, 20 milhões. Como é que vocês equacionaram essa questão? O problema envolve os dois pontos. Construir é um problema, né? E manter é outro problema. Por quê? Porque você leva para o interior, para uma cidade distante, uma estrutura de altíssima complexidade, você não tem profissional ali qualificado. Se eu coloco uma ressonância numa cidade como Valença, eu não tenho técnico de ressonância lá em Valença especializado. Eu não tenho um radiologista especializado naquilo, eu não tenho um neurologista especializado em fazer eletroneuromiografia. Então, toda essa estrutura que é preciso de apoio para se implantar um serviço de alta complexidade,
ela precisa ser providenciada, mas aí você toma a decisão do ovo ou da galinha. O que é que veio primeiro? Eu não tenho autocomplexidade física porque eu não tenho profissional e eu não tenho profissional porque eu não tenho. O governo decidiu bancar essa aposta, levar o prédio físico com os equipamentos e depois trazer a reboque os profissionais. E a segunda pergunta é como pagar isso? Isso simplesmente não existia no interior, por essas razões que eu acabei de citar, mas também porque a prefeitura não tem condições de bancar. E dentro do ordenamento do SUS, o responsável por ofertar essas atividades ambulatoriais são os municípios. Os municípios, dentro do pacote da atenção primária à saúde, ele tem que viabilizar essas consultas ambulatoriais especializadas. E o que a gente está vendo ao longo dos anos é cada vez mais os municípios entrando em colapso financeiro por uma insuficiência de recursos. Teve uma emenda constitucional que limitou o teto de gastos ao que se gastava em 2019. Já são 3 anos sem aumento de repasse para os hospitais e para os municípios. E o resultado a gente está vendo nas páginas dos jornais. Hospitais aí, Irmã Dulce dizendo que vai fechar porque não tem repasse. Nós criamos, o governador Rui Costa pegou o modelo do Ceará, que é o modelo dos consórcios interfederativos de saúde, que unem os municípios e o governo do estado. O governo do estado injeta 40% do custeio daquele equipamento e os demais 60% são rateados proporcionalmente ao número de habitantes per capita, o que dá em torno de R$ 1 por habitante por mês para poder manter aquela estrutura fantástica. Interessante. Aí dá para uma prefeitura de pequeno ou de médio porte, junto com outras, coletivamente sustentarem um aparato como esse. Eu traria uma informação adicional, Pablo, que essa solução, além de ser uma solução econômica, ela foi uma solução que criou uma nova visão política da região. Legal. Nós passamos a ter regiões com 13, 20, 27 municípios, que antes uns municípios olhavam-se uns aos outros como concorrentes, um tentava sabotar o sistema do outro, mandando os pacientes fazerem cartão no município do lado para usar o serviço do lado. Agora não, agora eles se enxergam como uma região e fazem os seus pleitos como uma região. Então essa construção política foi uma das grandes conquistas desse modelo da saúde. Muito bem, o problema é compartilhado, a solução é compartilhada também e às vezes até são cidades cujos gestores em tese são rivais, ideologicamente de partidos opostos, mas precisam se unir para dar soluções para a população. Eu estou com o Fábio Vilas Boas, foi secretário de saúde de 2014 a 2021. 21. Muito tempo como secretário de saúde no estado. Foi uma das primeiras pessoas, eu quero falar com ele sobre pandemia, foi uma das primeiras pessoas no Brasil que eu vi falando sobre o uso de máscara. Eu vi na sua rede social, me chamou a atenção, por que ele está falando sobre o uso de máscara e ninguém estava falando? De onde surgiu essa sua sacada de que usar máscara protegeria a Covid? Bem lá atrás, bem antes. Pablo, em janeiro de 2019, 2020, quando começou a pandemia, eu chamei o governador e expliquei a ele que aquilo ali iria ser uma pandemia igual a do começo dos anos 2000 que tivemos da H1N1 e que o Estado deveria dotar-se de uma estrutura de diagnóstico capaz de fazer esse enfrentamento. Isso passava por ampliar o LACEN, o que foi feito. E naquele mesmo mês, enquanto a pandemia ainda estava migrando da China para a Europa, nós traçamos um plano de contingência estadual para poder diminuir os efeitos dessa pandemia respiratória, né? Se é uma pandemia respiratória, é natural aceitar-se que uma máscara, que é uma barreira mecânica, ajude a diminuir a transmissão e o contágio. E assim como essa pandemia respiratória depende também de contato das mãos, que é o mesmo mecanismo de contágio da gripe, a pessoa vai mexer no nariz, vai coçar o olho, vai tossir, contamina a mão. Nós planejamos uma lei estadual que obrigava ao uso de álcool gel em todos os estabelecimentos públicos e privados. Então nós passamos uma lei ainda no começo de 2020, obrigando ao álcool gel, trouxemos a associação comercial, várias associações da sociedade civil para poder dizer que elas precisavam disponibilizar álcool em gel naquele momento em que não era obrigatório isso no Brasil inteiro. E
iniciamos o projeto das máscaras. Eu vou lhe contar uma coisa que você não sabe e que ninguém sabe. Quando foi lançado o decreto estadual obrigando o uso de máscaras, nós já vínhamos há um mês trabalhando com as associações de costureiras, comprando algodão, todo o estoque de tecido de algodão que havia na Bahia, nós compramos, o governo do estado comprou, todo o estoque de tecido não tecido, TNT, para fazer máscaras, e começamos a colocar cooperativas de costureiras, presidiários, fabricando máscaras de tecido na Bahia inteira, porque se fosse lançado um decreto naquele momento, não ia surtir efeito, porque não existia máscara, só ia fazer o preço da máscara subir a níveis absurdos e não ia ter efeito prático. Então, assim que nós tivemos uma quantidade boa e assim que os empresários começaram a ser avisados que a gente iria criar esse decreto, nós fomos aos poucos, de forma responsável, publicando a cada semana um decreto. Então, o primeiro decreto, ele obrigava os profissionais que trabalhavam em lojas, caixas, atendentes a usarem máscaras. Depois, o segundo decreto obrigava as pessoas que fossem adentrar estabelecimentos estarem de máscara. O terceiro exigia o uso de máscara em transporte coletivo, ônibus e metrô. E o quarto, finalmente, obrigou máscara em todos os ambientes, inclusive na rua. Esse escalonamento permitiu o mercado se ajustar, começaram a surgir máscara do Bahia, máscara do Vitória, os preços se mantiveram lá embaixo e houve a disponibilidade. Nós conseguimos doar, tanto pelo governo quanto por diversas centenas de empresas que doaram à Federação das Indústrias, Associação Comercial, doaram para a população pobre máscaras de tecido e nós fomos o estado que mais cedo implantou as máscaras, ainda contra uma orientação do próprio Ministério da Saúde. Quando nós obrigamos, o Ministério soltou uma nota dizendo que esse tipo de máscara não funcionava e que eles eram contra, que as máscaras eram para ser resguardadas apenas para os profissionais de saúde. Nós saímos na frente e isso fez com que a Bahia fosse o 6º estado com a menor taxa de incidência de Covid e a 2ª menor taxa de mortalidade do Brasil, uma das menores do mundo. Tem muito assunto para a gente debater aqui, Covid é um deles, pandemia é um deles, a gente vai falar sobre política. Ele participou de uma costura, Fábio Vilas Boas participou de uma costura política importante no estado, muita gente considera uma reviravolta, que foi a aliança do MDB, o seu partido atual, com o governador Rui Costa, com os candidatos aliados ao governo. É um tema para a gente tratar. Muita gente, Fábio, fala que você estaria no governo até o dia da desincompatibilização. Você ficaria no governo como secretário pelo trabalho feito, desempenhado, policlínicas, pandemia. Eu posso falar aqui como cidadão, menos como jornalista, mas como cidadão, considero que o trabalho conjunto da prefeitura, das duas secretarias, de Salvador e do estado, ajudou na mensagem, tanto que até hoje eu uso máscara. Só que teve um episódio lá com a jornalista Angeluce, a dona do restaurante de Preta, que inclusive comentam aqui nas redes sociais quando souberam que Fábio Vilas Boas ia dar entrevista. O que foi que aconteceu ali? De que maneira aquilo mudou os rumos do planejamento da própria secretaria? O que foi que houve ali, Fábio? Na verdade, eu estava num momento de atividade privada minha, de lazer, num sábado, com a minha família e amigos. Na quinta-feira, eu havia feito a reserva para 14 pessoas no restaurante da Ilha dos Frades. Na sexta, liguei, confirmei, escolhi o cardápio. No sábado, saí com a lancha de um amigo meu. Ficamos até 3 horas tomando banho de mar, um dia de sol bonito. E quando chegamos no restaurante, o restaurante estava fechado. Na verdade, nem havia sido aberto. Eu com 2 casais de americanos, um casal de São Paulo com crianças estrangeiras, uma frustração enorme. E aquilo me fez, de forma precipitada, mandar uma mensagem mal educada para ela, me queixando de não ter sido avisado sequer, né? Eu entendo que poderia fechar o restaurante, mas pelo menos me avisasse que eu teria buscado uma outra alternativa para poder almoçar. Enfim, isso gerou uma repercussão, porque ela, de forma indevida,
divulgou, né, a lei até geral de proteção de dados não permite isso, mas ela fez essa divulgação de prints da nossa conversa. Isso gerou um desconforto dentro do governo e eu achei que dentro daquele momento, mesmo entendendo que essas coisas acontecem, que eu estava dentro de uma pressão enorme na pandemia, essa explosão tem vários atenuantes, várias justificativas, eu achei que era melhor para o governo, para mim, eu já tinha cumprido a minha missão, a pandemia já estava arrefecendo, eu vi voltar a cuidar da minha vida, tentar trilhar e estruturar minha carreira política, que era uma intenção já minha. E aí pedi para sair do governo, o governador aceitou, e foi bom para mim, porque não saí porque matei, não saí porque roubei, saí por um deslize que qualquer um de nós pode fazer na vida. Depois desse episódio, vocês chegaram a conversar alguma coisa depois? Houve algum diálogo? Com quem? Com Ângela Lúcia, com o Preto? Ela não quis. Não quis conversar. Ela não quis. Eu, diversas vezes, por intermediários, tentei buscá-la para conversar, ela não aceitou. Olha aí, Ângela Lúcia, é um bom momento. Quem sabe vocês conseguem agora, passado um período muito grande, conversar. Mas vamos falar sobre política, porque o senhor é um técnico, o senhor é um cardiologista de carreira muito renomado aqui na Bahia. Se tornou um secretário, talvez no governo, eu estou falando como comunicólogo, talvez no governo o segundo nome mais comentado durante a pandemia. O primeiro é o Rui Costa e o segundo era Fábio Vilas-Boas. Isso tem uma influência política enorme, o conhecimento que o Estado da Bahia tem do seu trabalho, do senhor, do seu nome. Em qual momento houve uma decisão de deixar de ser um técnico, agora eu vou trilhar a carreira política? Teve essa metamorfose, como foi isso? Em verdade, 2 anos antes de eu sair do governo, pessoas de dentro do governo já me procuravam e pessoas da esfera política tentando sensibilizar-me para a necessidade de ter alguém que pudesse levar esse legado da saúde, do trabalho que foi feito na saúde, para a área política e poder continuar na Câmara Federal propagando isso. Hoje nós temos uma carência de pessoas que atuam no segmento de saúde no Congresso Nacional e as poucas que temos são pessoas que não possuem experiência médica. Eu sou médico, cardiologista, atuei durante 30 anos como médico no meu consultório, nos hospitais onde eu trabalhei, conheço profundamente o sistema de saúde público e privado por dentro, como médico atuante, e o trabalho que nós fizemos nos 7 anos da secretaria é um trabalho que foi reconhecido pela população, pelos políticos, como algo que devesse ser continuado e levado adiante. Então, durante esse processo, houve esse convencimento meu, interno, e eu, assim que saí da secretaria, depois de um mês de descanso, decidi colocar o meu bonde na rua e sair rodando aí numa pré-candidatura. Tem gente que diz que Fábio Vilas-Boas é petista, mas o partido dele não é o PT, o partido dele é o MDB. Quero saber como foi o ingresso no MDB e de que maneira a sua entrada no MDB fez com que o MDB fosse para a base aliada, agora está na base aliada do MDB. Bom, primeiro eu vou fazer um retrospecto, né? Desde a minha adolescência, juventude, na época de colégio, segundo grau, e na minha faculdade de medicina, eu sempre tive um ativismo político voltado para o espectro da esquerda. Então, a identificação minha política é de centro com um viés da esquerda, entendendo que esquerda são aquelas pessoas mais comprometidas com o segmento e os problemas sociais da população, em detrimento de infraestrutura e outros aspectos. Eu vim para o MDB por encomenda de Rui Costa e Jacques Wagner, que me disseram, assim que eu comuniquei a eles que eu queria ser deputado federal, eles disseram: você conhece lá o pessoal do MDB, são pessoas da sua relação e de fato são amigos nossos há mais de 20 anos. Saia pelo MDB. Você está falando dos Vieira Lima. De Lúcio Gedel, a mãe, tias, tios, são pessoas das minhas relações pessoais que eu gosto muito.
e tente trazê-lo para a base. Então, desde setembro do ano passado, tem 8 meses, eu estou lá com eles, desenvolvendo uma relação política e, naturalmente, tentando aparar as arestas para criar o espaço para que eles pudessem vir embarcar no projeto do governo do Estado, no projeto do nosso grupo político, liderado por Jacques Wagner, Rui Costa, Otto Alencar. E, felizmente, isso deu certo, inclusive com o atingimento da indicação do candidato a vice-governador, que terminou sendo Geraldo Júnior, presidente da Câmara de Salvador. Então você foi uma figura, a articulação passou por Fábio Vilas Boas, uma articulação que para alguns analistas políticos é até surpreendente, baseado nessas arestas do passado, né? Eram de campos ideológicos opostos. Aí talvez tenha o laço familiar, o médico da família que interveio lá, não foi isso? Sim, eu fiquei muito satisfeito, inclusive porque no dia que eles anunciaram que estariam vindo para cá, eu assinei minha ficha de filiação. Fábio Vilas Boas, ex-secretário estadual da Saúde e pré-candidato a deputado federal. A Câmara dos Deputados, e aí um outro pré-candidato a deputado federal, que é Léo Prates, secretário municipal, já foi secretário municipal da Saúde e pré-candidato pelo PDT, falou aí nessa mesma cadeira que o senhor está sentado, que a Câmara Federal tem um papel preponderante no futuro da saúde do Brasil, principalmente na gestão do SUS, nos recursos do SUS e até na saúde privada. De que maneira o senhor enxerga o papel da Câmara Federal na saúde? O povo quer saber, Fábio, quando é que a saúde no Brasil vai melhorar como um todo? Nós podemos dizer que o sistema de saúde que foi criado em 88 para o Brasil e que era inédito, né? As pessoas mais jovens aí, com menos de 30 anos, não sabem como era o Brasil antes da Constituição de 88. Eu apenas vou relembrar aqui para os nossos espectadores que antes da Constituição de 88, quando criou o SUS, havia duas classes de pessoas no Brasil. Aquelas que tinham acesso ao sistema de saúde, bancado pela Previdência Social. As pessoas que tinham carteira de trabalho assinada tinham direito a ser atendidas em clínicas e hospitais privados, conveniados e alguns poucos hospitais públicos federais, do INAMPS. Quem não tinha carteira assinada e ia para um hospital, ela era chamada de indigente. Então, toda a massa de população que está aí vendendo cachorro-quente, camelô, todo o microempreendedor individual que fosse para o SUS, você teria um carimbo lá, indigente, assim que você era chamado até 88. Em 88 criou-se o SUS e jogou-se dentro desse sistema 200 milhões de habitantes, criou-se uma cesta de impostos para poder financiar isso e passou-se a construir esse sistema. Esse sistema é relativamente jovem, ele é espelhado no sistema inglês e espanhol. É um sistema ainda que precisa incluir mais serviços, né? Ele precisa ter mais hospitais, mais tecnologia, mais qualidade. Nós estamos distante ainda de ter o SUS ideal, mas o SUS real que nós temos hoje, ele já oferece uma série de coisas, tratamento de câncer, transplantes, vacinas. Tratamento contra HIV, considerado amplo, referência, né? No mundo. Então, o SUS hoje ele tem muita coisa boa, mas como ainda é um sistema jovem dentro de um país pobre, nós não conseguimos oferecer o que a população precisa em quantidade e na qualidade. Aqui na Bahia, nos últimos 7, 8 anos, nós fizemos muito, mais de 20 hospitais novos, 26 policlínicas, modernizações e sempre tudo construído com altíssima qualidade. O governador Rui Costa exigia que fosse comprado o melhor equipamento, da melhor marca, o mais sofisticado, que fosse colocado no piso o melhor porcelanato, que os móveis fossem de aço inox, porque a gente entende que não é porque a pessoa não tem dinheiro para pagar pela saúde que ela tem que ter uma coisa de qualidade inferior. Na verdade, numa discussão que a gente pode fazer depois num podcast de 4 horas, a gente pode conversar sobre sistemas de saúde comparados no mundo, o que é que a gente quer de um sistema de saúde, porque idealmente um sistema de saúde público, universal, gratuito,
ele é feito para poder fazer com que as pessoas não precisem falir para tratar da sua saúde. Então, se você delete o SUS, se uma pessoa da sua família tiver uma leucemia, ou você vende tudo, vende seu carro, seu apartamento, endivida 2 gerações para salvar ela, né? Ou ela vai morrer. Então, para que isso não aconteça, para que as pessoas não tenham ameaças à sua saúde financeira, é que existe um sistema igualitário em que todos pagam através de uma cesta de impostos para que alguns possam utilizar. Um dia a gente vai chegar no sistema ideal, né? Mas cada um tem que ir colocando um tijolinho seu aos pouquinhos. É muito importante fazer essa comparação e essa contextualização. Países que a gente admira tanto, né, como os Estados Unidos, não tem, você sofre um acidente de carro, ele te atende, tudo certo, depois chega a conta lá, $100 mil. Não, vamos lá, eu vou lhe explicar para que o nosso ouvinte aí, nosso espectador entenda. Nos Estados Unidos, se você tiver um acidente de carro, você vai para uma emergência, você vai ser tratado e não vai receber a conta. Não vai receber. Não, porque no sistema de urgência e emergência, o governo paga. Certo. Isso. Mas no tratamento de câncer... Mas se a pessoa tiver lá um abdômen agudo, entupiu o intestino por causa de um tumor, ele vai lá na urgência, desentope, corta aquele pedaço, emenda e lhe manda para casa, agora é com você. A urgência a gente já resolveu. Pior, uma criança tem asma, está em crise, vai para a emergência, toma inalação, toma um corticoide na veia, aborta a crise e aí precisa de uma consulta com um pneumologista para poder não ter outras crises. Não tem. As pessoas não têm dinheiro e ficam se tratando nas emergências, nos episódios de crise. Esse é um exemplo que não tem sistema de saúde como é os Estados Unidos. Eu vou contar uma coisa interessante. Obama, dentro dessa situação, propôs criar o Obamacare, que era um sistema em que todas as pessoas que moram no país eram obrigadas a ter um plano de saúdezinho barato, mínimo, que garanta atendimento. É um avanço para quem não tem nada, mas é um sistema privado, que obriga alguém a pagar, diferente do Brasil. Aqui, o ministro Mandetta, que entrou junto com o Bolsonaro e que teve o dom de ser erguido a herói nacional porque brigou com o presidente, a agenda dele, quando ele entrou como ministro, era uma agenda privatista. Antes da pandemia, ele era o homem... Faça um Google search aí, nos primeiros meses do governo Bolsonaro, se a proposta deles não era criar um plano de saúde privado, popular, para que as pessoas pudessem ter um SUS melhoradinho. Chamavam ele do ministro dos planos de saúde, antes da pandemia, não é isso? E aí, o que é que você vai ter? Você vai ter alguém que pague lá 50, 100 reais por mês, para ter uma coisinha melhor, e quem não tem os 50, 100 vai ficar relegado a uma coisa ruim? Você vai criar 2 níveis de cidadão? Entendi. A gente teve, com a pandemia, Pablo e meus amigos que estão nos assistindo, o dom de mostrar a importância do sistema público de saúde brasileiro. O SUS saiu fortalecido porque os países que possuem sistemas universais, nacionais, que falam a mesma língua, de cima, né, da União até o município, se saíram muito melhor do que os países que não possuem esse sistema. O senhor citou Luiz Henrique Mandetta, que era pré-candidato à presidência da República, e aí desistiu, deve ser candidato a senador, governador lá pelo estado dele. Dos ministros com quem o senhor conviveu, quem foi o melhor? O melhor tecnicamente, o que ajudou os estados na pandemia? Quem ajudou mais a combater a pandemia dos ministros do governo Bolsonaro? Olha, Mandetta saiu logo no começo, era muito incipiente ainda o movimento, então não deu tempo de ter um convívio na pandemia. Eu posso lhe dizer que no período que precedeu a pandemia, ele não foi um ministro bom para a Bahia. Já o general Pazuello, que sucedeu o Nelson Teich, Nelson ficou 30 dias apenas, uma pessoa de minha relação, mas só ficou 30 dias. E o Pazuello, com todas as confusões e críticas que existem para o estado da Bahia, ele foi muito bom. Ele, através de um assessor dele que apelidavam ele de Cascavel, ajudou muito, mandou vários equipamentos aqui para o estado da Bahia.
e o secretário nacional de Vigilância Sanitária, que até hoje permanece no Ministério, Arnaldo Medeiros, sempre foi uma pessoa muito correta com o Estado da Bahia e não nos tratou de forma diferente do que outros estados. Lamentavelmente, Pazuello foi vítima de uma estrutura ministerial que não possuía técnicos. Houve, com a chegada de Mandetta, a retirada de todos os técnicos do Ministério, porque eram rotulados de petistas, e colocou pessoas novas, que não conheciam o sistema de saúde. E quando chegaram os militares dentro do Ministério, Pazuello estava embaixo de Nelson Teich saiu, e ao invés de colocarem, e aí subiu o Pazuello, só que era para colocar alguém na Secretaria Executiva que entendesse de saúde, e aí colocaram um outro coronel. Então você ficou com um ministro-general e um secretário executivo coronel que não entendia nenhum dos dois de saúde. Na SAS tinha um outro coronel. Então, o Ministério se perdeu por falta de uma voz que entendesse da saúde. Tinha uma pessoa lá, complicada, uma mulher que defendia a cloroquina, a capitã cloroquina, que era quem dava as cartas dentro do Ministério. E atualmente Marcelo Queiroga, que é médico também, está fazendo um bom trabalho, ele está durando até no cargo, né? O Queiroga é médico, é cardiologista, é uma pessoa amiga minha. Eu estive na posse dele na Sociedade Brasileira de Cardiologia 2 anos atrás. Ele é uma pessoa bem intencionada, mas a influência que o presidente da República tem é uma influência nefasta. E eu acredito que ele, se ele pudesse ter um pouco mais de personalidade para se impor ao presidente, eu acho que ele estaria fazendo um serviço melhor para o país. Fábio Vilas Boas, ex-secretário da Saúde do Estado da Bahia, cardiologista, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Ele propôs, eu estou querendo, viu, fazer um podcast de 4 horas para a gente, um debate com outras personalidades do ramo da saúde, para a gente entender o SUS e saber os caminhos. O senhor aceita o convite? Eu aceito, porque eu acho que um formato de podcast, 100 horas para terminar, a gente vai conversando e divagando, desenvolvendo, filosofando sobre os sistemas de saúde. As pessoas precisam entender como funciona a saúde no mundo. A gente não sabe, mas tem países aí em que sequer você confia no medicamento que você compra, porque é falso. Aqui no Brasil é inconcebível. A importância da Anvisa, Você não entra numa farmácia achando que tem um medicamento falso ali, né? Isso não existe. Se eu já tomei vacina ou remédio para dor de cabeça, a Anvisa qualificou ali. Pois é, quando você come um cachorro quente na esquina, aquilo ali tem vigilância sanitária. Ali é SUS. Se você for em alguns países do mundo, aliás, vários países do mundo, não tem qualquer fiscalização, não tem poder público. Existem lojas, existem farmácias fake que vendem um medicamento falso com a logomarca tridimensional da Merck Sharp & Dohme e é falso. Importante demais isso. Isso aí dá a dimensão de como o poder público no Brasil, muitas vezes tão criticado, está salvando vidas, né? É verdade. Eu digo que a vigilância, o sistema de vigilância de saúde do Brasil, ele é algo que lhe dá uma garantia de qualidade em vários aspectos, né? Desde a construção de um hospital, de uma clínica, né, de uma indústria, tudo isso é fiscalizado pela vigilância. Quando você tem um alvará de fiscalização ali, aquele alvará não foi comprado, ninguém foi corrompido para poder emitir aquele alvará, porque não é uma pessoa que emite, é um grupo de técnicos, 10 pessoas, são 10 matérias que são submetidas àquele empreendimento. Quando você vê um alvará de vigilância sanitária, meu amigo, tenha certeza de que aquilo ali tem pessoas sérias por trás trabalhando e você tem que bater no peito e se orgulhar do sistema que a gente tem no Brasil, notadamente aqui na Bahia. Importantíssimo. Está aí o depoimento do médico, ele é médico também, gestor público e agora pré-candidato à Câmara dos Deputados, Fábio Vilas Boas, cardiologista, também cidadão, né? Que é importante qualificar como cidadão. Obrigado pela
pela conversa, está convidado para um próximo encontro. Já vi que tem muita coisa para a gente debater, que vai ajudar a população. E a gente tem um próximo encontro no Linha de Frente falando de política que mexe com as nossas vidas. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Pablo. Um abraço a todos.